Tudo bem. Sejam bem-vindos aqui a mais uma solução de uma questão do Enem, né? Aqui a gente faz também questão para preparatório, para meus alunos do ensino médio. Então, tenho aqui uma questão, no caso, que é uma questão 133. Essa questão 133, no caso, ela está presente no caderno de prova impresso do Enem 2022. No caso, a prova amarela, o caderno amarelo, é a referente ao segundo dia de prova. Então, a questão basicamente diz o seguinte: uma lanterna ela funciona com três pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohm cada, ligadas em série, né? Então, quando posicionadas corretamente, deve acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna? Então, temos aqui as 5 opções, né? E para resolver esse problema aí, nós precisamos fazer o básico de circuitos, que é entender o funcionamento dele. Então, vamos tentar fazer o desenho associado a esse circuito. Como ele está dizendo aqui, no caso, a associação está em série, então eu teria mais ou menos algo semelhante a isso daqui. Eu teria o primeiro resistor associado a uma bateria, que no caso, esse cara aqui seria 0,5 ohm, e uma bateria de 1,5 volts, né, no caso. Na sequência, teria um outro resistor associado também a uma bateria e uma outra resistência interna associada também a outra bateria, todos eles em série. Esse circuito, no caso, estaria fechado com mais uma resistência, então tem algo parecido com isso daqui. Quem é essa resistência, PH? Essa resistência aqui seria a lâmpada, eu vou chamar de L. Esse cara aqui também é 0,5 ohm, aqui 1,5 volts, aqui 0,5 ohm e aqui 1,5 volts também. Tá? Bom, essa lâmpada, no caso, contém potência igual a 4,5 watts, segundo enunciado da questão. E também, no caso, funciona com tensão, vou chamar de U, de L, ou seja, tensão da lâmpada, de 4,5 volts. Então, para descobrir a resistência, no caso dessa lâmpada, vou usar a relação entre potência, tensão e resistência, que seria a tensão ao quadrado dividido pela resistência equivalente. Nesse caso específico aqui, nós podemos achar a resistência equivalente como sendo a tensão ao quadrado dividido pela potência, né? E aí, substituindo aqui os dados, nós vamos encontrar, aqui em cima eu vou ficar com 4,5 ao quadrado dividido por 4,5, que nesse caso vai sobrar 4,5 ohm. Então, essa resistência aqui ó, é 4,5 ohm. Ele diz que alguém vai remontar, no caso, as pilhas e, de uma forma equivocada, deixar alguém invertido. Vamos supor que seja essa bateria que ficou invertida. Então, se essa bateria ficou invertida, aqui nós teríamos um mais e na sequência nós teríamos um menos, né? Levando em consideração que os tracinhos menores são os menos e o grande maior seria o mais. Então, eu teria aqui mais, aqui eu teria mais e aqui teria menos, aqui eu teria menos com mais. Então, se eu pegar duas dessas pilhas, elas, no caso, vão anular suas tensões, pelo menos em duas. Por quê? Porque em uma situação que eu tenho associação de baterias, cuja a configuração está do tipo de polos repetidos, consequentemente, eu tenho associado a ele ali uma tensão nula, certo? Então, nesse caso específico, essas duas tensões, elas basicamente aqui seriam desconsideradas, restando somente essa única tensão de 1,5 volts. Bom, no entanto, as resistências continuam valendo, tendo em vista que elas são independentes aqui da tensão. Então, no caso, para resolver o problema, eu vou precisar usar a primeira lei de Ohm, que é a tensão no meu circuito, igual a resistência, nesse caso aqui, equivalente, multiplicado pela corrente que passa desse circuito, né? E aí, no caso, eu teria 1,5 volts, que no caso é a tensão de uma única pilha. A resistência equivalente vai ser o 4,5, que está aqui, né? Mais 0,5, portanto vai dar 5, mais 0,5, 5,5, mais 0,5, no caso daria 6. Então, no caso seria 6 ohm, multiplicado pela corrente. Daí eu tiro que a corrente seria igual a
1,5 dividido por 6, que no caso vai dar aí 0,25 ampere, que nesse caso é o item A. Tá? Então, uma questão interessante, né? O maior detalhe dessa questão aí, no caso, seria o anulamento que entre as tensões das baterias, a gente tem que ficar ligado com isso, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aproveite para se inscrever aí no canal, para dar uma força para esse professor aqui que está tentando lhe ajudar. Valeu!